Olá! Hoje é dia da gente ir para a nossa querida Estância Velha e vamos falar muito de política. Minha convidada de hoje, compreensiva e idealista, natural de Estância Velha, filha do seu Darcy, da dona Nair, é bacharel em administração de empresas, formação que lhe auxilia na atuação na microempresa do setor metalúrgico, de propriedade da família. Na última eleição, concorreu à prefeitura de Estância Velha, pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje teremos uma conversa de peso com Natália Herta Weimer. Natália Herta, querida! Lembrei da nossa querida Herta. A minha xará. Muito bem-vinda para essa conversa de peso, Natália. Obrigada, bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal no programa que, nossa, muita gente muito boa já passou por aqui. É uma honra estar aqui participando. Poder contar um pedacinho dessa história e falar de uma coisa que ambos gostamos muito: política. A gente não acredita que a sociedade possa evoluir se não for através da política. Exatamente. Né? Que é a arte da gente conversar, convergir, discordar, mas construir, sobretudo. Né? É importante que as pessoas se interessem mais por política, né? Porque, querendo ou não, é a política que define os rumos da nossa vida, né? Então. Tudo que a gente vive durante o nosso dia a dia é definido pelos políticos, digamos assim, né? E as pessoas gostam muito de criticar e falar, mas na hora de se envolver com política, muita gente, não, isso não é para mim. E, realmente, não é política, não é para qualquer um. E não é, e evidentemente na política não tem cadeira vaga, né, Natália? Alguém vai sentar, alguém vai ocupar espaço. Exatamente. A gente tem que fazer de tudo para que sejam pessoas de bem. Cada vez mais vejo discussões em torno disso, Brasil afora, e sou muito otimista em relação a isso. Acho que, em que pese algumas escolhas que fazem parte da democracia e que nos fazem melhores, a gente está caminhando assim numa maturidade. O pessoal diz assim, hoje todo mundo fala em política, antigamente não se falava em política, né? Hoje todo mundo fala, e aí, melhorou? Eu acho que sim. Apesar de a gente não estar feliz com o que está acontecendo hoje no mundo, mas nós estamos melhores. Agora, essa é uma visão romântica, eu quero saber da tua visão. Eu penso assim também, por exemplo, eu que sou de Estância Velha, né? Em Estância Velha teve uma renovação total da Câmara de Vereadores. É fantástico esse processo. Foi muito legal, assim, a gente está satisfeito com isso lá. Agora a gente está vendo, a gente até brinca, né? Vendo a gurizada, não é só a gurizada, que tem lá o pessoal mais, né? Um pouquinho mais velho, mas foi uma renovação total, né? Ninguém se... 100% da Câmara de Vereadores, prefeito um guri, né? Um cara muito jovem, morrendo de vontade de fazer acontecer, né? E aí é um exemplo, né, do poder realmente da política, da renovação, né? E também eu conversando com políticos das antigas, lá de Estância Velha, eles dizem para nós é um alívio que a nova geração, né, esteja começando a querer também participar, né? Porque antes não se via isso. Os jovens, assim, isso não é para mim, eu vou fazer outra coisa e tal. Então, Estância é um ótimo exemplo. Se esperava muito da geração dos cara pintados, lá de 92. Esse pessoal já chegou e já passou, hein? Eu acho que passou, né? Porque, enfim, depois de tudo que aconteceu, né? Eles foram pra rua, os cara pintada e depois... Mas eu e tu somos um pouco filhos dessa geração também. Sim, a gente é. Como é que nasceu a política na tua vida, hein? É verdade que faz parte desde que tu era pequenininha? Porque na verdade eu sou, enfim, né? Meu pai é torneiro mecânico, formado pelo Senai, como ex-presidente Lula. A minha mãe é dona de casa, como a dona Marisa Letícia, né? E o meu pai e minha mãe são brisolistas, né? Imagina. Eu nasci em 75, né, em plena ditadura, e desde pequenininha me lembro, assim, de estar sentada na mesa e vendo meu pai e minha mãe falando do Brizola e tal. Minha primeira manifestação política foi na Escola Municipal Otávio Rocha, né, quando eu estava na segunda série. Que é uma uma 82. brizoleta? É uma brizoleta. Em 82, chamaram a minha mãe na secretaria porque me pegaram, a professora me flagrou em cima da mesa gritando Brizola, Brizola, né? Em plena ditadura. 7 anos de idade. 7 anos. E aí minha mãe foi lá e tal, né? E, enfim, daí me levou pra casa e disse, Natália, tu não pode fazer tal coisa, né? Mas enfim, sempre foi assim. Do teu pai. Ele ficou meio assim, né? Ele deve ter pensado assim, bom, né? A gente tá criando, né? Enfim. E se aí... a pessoa estivesse gritando Figueiredo, Figueiredo... Pois não, né? Não, né?
E aí, depois disso, eu, enfim, né, sempre me interessei, sempre li muito, assim, né, e estudei, tive a oportunidade de estudar em escolas muito boas, né, na Otávio Rocha, depois fui para a Escola Evangélica Voti, atual EEI, né, aí depois tentei entrar numa escola estadual, na Pasqualini, aqui em Novo Hamburgo, mas era a época das greves, né, e, enfim, tudo aquilo que a gente passou lá nos anos 90 ali. E aí eu acabei indo para a fundação. 93 dias, né? Eu me lembro 90. Sim. Ia para aula, né? Pegava o ônibus, ia para aula e chegava, tinha assim uma aula, aí ficava a manhã inteira sentada, né? Sem fazer nada, tipo, aí eu voltava para casa porque avisava, ó, professor, não tem a professora de português e tal. E aí meu pai e minha mãe discutindo não, né? Começaram a conversar, escuta, como é que ela quer fazer uma faculdade se ela não tem aula, né? Enfim. Aí resolveram me matricular na Fundação Evangélica, daí que eu digo, eu subi o morro, né? Eu sei, eu sou uma privilegiada, mas meu pai e minha mãe também batalharam muito, a gente conseguiu bolsa e tal, né? E aí eu me formei na Fundação Evangélica em 92, não, 91. Aí em 92 eu entrei na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em administração em 97. Então... Ali era um momento bastante de efervescência política. Bastante. Né? O PT estava começando a surgir, né, em Porto Alegre, foi a época lá do Olívio, né? Eu me lembro que eu saía da faculdade e eu encontrava a Maria do Rosário distribuindo santinhos, foi ali que eu conheci, né? É aquela brincadeira que diz, né, das universidades públicas, que elas são... Mas elas não fomentam só isso, porque eu me lembro que eu encontrava também o pessoal, digamos assim, de direita ou de centro, né? É realmente um lugar de efervescência. E nos anos 90, então, né? Bom, se na academia nós não tivermos debate, está tudo perdido. É o que eu falo. Evidentemente que a gente espera uma isenção do professor, o professor provocando a gente a pensar e não a induzindo a um caminho. Eu tenho a satisfação de dizer que eu tive professores de todos os tipos, né? Por ser uma universidade pública, óbvio que a maior parte eram professores que até viveram a ditadura, né? Eu me lembro que eu tive uma professora de uma cadeira da área de letras e ela nos contou, na primeira aula, ela nos contou como foi a perseguição e tal, né? Quando prenderam ela, o que ela passou. E aí, nossa, é um baque, né? Ainda mais para quem vem, assim, de um lugar, por exemplo, que era do interior. Não chega a ser interior, né? Porque Estância, Porto Alegre é pertinho. Mas a gente não viveu certas coisas, né? Que pessoal que morava nas capitais, nas cidades grandes. Não houve um recrudescimento aqui na nossa região. Aqui foi um pouco mais tranquilo, né? Mas, apesar que Estância tem histórias fantásticas, né? Sobre quando o Brizola se escondeu em Estância e tal, né? Como assim? Que história é essa? Conta isso. Não foi na casa do teu pai? Não. É que a gente tinha o ex-prefeito Vitor Schuch, né? Que era do PDT. E aí conta a lenda que quando o Brizola estava sendo perseguido, né? Depois da legalidade, ele se escondeu num fulão do Curtume Schuch, embaixo dos couros, né? E aí, eu não sei, a minha mãe diz que ela se lembra dos militares entrando em Estância, que veio helicóptero e não sei mais o quê. Mas aí chega assim, passa o tempo, tu não sabe mais o que é verdade e o que não é. Sim. Mas provavelmente é verdade, sim. Infelizmente, agora a gente, né, a geração está passando, então quem viveu aquilo ou já está bem mais velho e às vezes nem quer falar, ou então, né, por exemplo, o ex-prefeito Vitor Schuch, infelizmente, já faleceu. Mas são as histórias, assim. Estância foi uma cidade que sempre teve, assim, essa participação política, né? E principalmente a esquerda, né? Foi aqui da nossa região, por exemplo, que teve o prefeito Elivir Desian, né? O Toco, falecido. Quase unanimidade. Unanimidade, exatamente. Fez 90% dos votos na reeleição dele. Fenômeno no E depois fez um trabalho maravilhoso aqui na FENAC, né? Também, em Novo Hamburgo. E, enfim, né? E, então, Estância sempre teve essa efervescência, né? Mas lá em Porto Alegre era muito mais, né? Então, não tinha como eu cair muito fora, assim, a fruta não cai muito longe do pé, né? E como é que é ser empresária nesses momentos que a gente está vivendo, hein? E aí vamos falar desses momentos dos últimos 15, 20 anos, assim. Desde a estabilização da economia, com o governo Fernando Henrique, um pouco antes, o governo Itamar, a paridade cambial, que judiou muito do nosso vale, né? Depois o governo Lula, de ufanismo, né? Depois toda a crise já no governo Dilma e os últimos anos que vêm sendo especialmente difíceis para qualquer empresário do Brasil, né? Eu sempre falo, meu pai e minha mãe, eles são empreendedores, né? O meu pai trabalhou sempre
na área aqui, em grandes empresas aqui que Novo Hamburgo já teve. Já trabalhou na Tilho Forte, no Delmec, trabalhou em empresas de São Leopoldo, também na Steel Motosserras. E aí, em 84, 85, ele resolveu empreender. Aí abriu o negócio dele, né, uma tornearia ali em São Leopoldo, no bairro Charlau. Os dois, né, minha mãe e ele, sócios. E então a gente tem, por exemplo, 35 anos lá, né? Eu me lembro quando ele abriu, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Então eu acompanhei tudo, assim, né? Ele chegando em casa preocupado. Tinha aquela época que não era tão ruim, porque aquele que nem ele fala, assim, tinha a inflação, mas conseguia repassar a inflação. Hoje em dia a gente não está conseguindo. Verdade. Por exemplo, a gente tem aumento do aço, né? Que é normalmente a gente compra importado em dólar. Aí o dólar tá ali aquela oscilação, é o e a aumento gente da não consegue. commodity mais Exatamente. o aumento do dólar, Exatamente. né? O E a gente aço não e o consegue cobre, repassar. as pessoas não têm noção do que A gente não consegue repassar, né? Porque se a gente vai repassar, pô, já quase por causa da pandemia já tem pouca venda, digamos assim. Se a gente ainda for repassar tudo que a gente, né, tem que pagar, não tem, a gente não vai vender, né? Outro concorrente vai vir, vai vender, e, enfim. Ou não vão comprar, a empresa lá que teria que comprar vai dar outro jeito. E mais Então, a dificuldade de matéria-prima também. É, né? de matéria-prima, e isso tudo que a gente passou da parte de burocracia, né? Porque, imagina, a gente é da época antes do Simples Nacional, né? Sim. Então, era assim, nossa, eu me lembro que eu cheguei a fazer a contabilidade da empresa uma época. As pessoas, assim, muito se fala, assim, empreendedorismo, vamos empreender, não sei o que, não sei o que. Mas quando tu senta, assim, e começa a ver, não, mas o que é isso aqui? Eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que declarar tal não sei o quê. Aí eu tenho que declarar o RAIS, aí fazer a RAIS negativa se não tem funcionário. Porque o governo quer saber tudo, né? E tá certo, né? Porque tem que ter o controle mesmo. Mas a burocracia era bem complicada. Agora melhorou, depois que... O Simples foi um avanço fantástico. Né? Foi assim, para as pequenas empresas, tudo. Na gestão e no pagamento, né, do também, imposto. Porque também. antes tu não sabia quanto estava cobrando cada coisa, né? E assim, com o avanço da tecnologia também. Antes era tudo né? Tu tinha que ir lá na Receita, entregar os papéis, não sei o que. Agora não, agora é tudo nota fiscal eletrônica, vai, né? Se não tem... Eu não sei como é que faz quem não tem internet de qualidade, né? Mas, enfim, é tudo automático, assim, tu faz, e também é automático a cobrança, né? Não tem como, mas não tem, tá difícil, é o que eu falo, assim, eu sou da época que eu tinha concorrentes que calçavam nota. Olha, sabe? Tirava a nota, tinha 4 vias, né? Sim. Nas vias que tinha que, né? Não sei o que, Talão na via de notas, né? na via que ia para Receita, né? Digamos assim, o valor era outro, né? Bem menor, para não pagar tanto imposto. Agora não tem mais como fazer isso, né? Sim. É um avanço também, porque... Não enfim, tem, depende, né? Grandes empresas, a gente sabe que algumas grandes empresas saem 4 caminhões com a mesma nota. Então, infelizmente... acontece. É aquilo que a gente estava falando, né? A meia nota... Aí a gente fala... Mas também a sanha do governo, ela não justifica, não, um erro não justifica o outro. Ela é terrível, assim, não é... Assim, eu até concordo. Eu acho que o governo tem que fazer essa parte dele, mas tem que dar o retorno também, né? Se a gente tivesse retorno de serviço, tá tudo certo. Não tem Porque problema. na Alemanha se paga mais imposto que aqui. Exatamente. Se Só que lá tem retorno, serviço, né? tava Só que lá tem tranquilo. retorno, exato. Lá o Estado cobra, mas também paga, né? Pagava feliz. Natália, aí veio a militância político-partidária, uma coisa relativamente nova na tua vida. Vamos conversar sobre isso? Assim, de ser filiada... Na volta do intervalo. É hoje, nova. Numa conversa de peso com Natália Wein. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo empresária e ex-candidata a prefeita de Estância Velha, Natália Weimer. Natália Herta Weimer. Adorei esse Herta, nosso querido Betinho Klein. Beijo para o nosso amigo Betinho. Natália, militante desde sempre, mas a filiação político-partidária ela é uma coisa recente na tua vida. Eu sou filiada no PT desde 1º de abril de 2016. Eu tomei a iniciativa de me filiar pelo que eu vi o que estava acontecendo com a presidenta Dilma, né? Então, eu pensei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Fui lá, assim, eu sou meio rebelde, né? Dizem que eu sou meio rebelde mesmo. Sou mesmo. E acho que todo mundo deveria ser meio rebelde também. E aí eu fui lá e me filiei no PT, né? O Pedrinho Engelmann, que assinou a minha ficha em Estância Velha. Eu confesso que antes de me filiar no PT, eu pensei em me filiar no PDT. Até procurei o PDT de Estância Velha, mas, enfim, não tive retorno. Aí eu pensei, quer saber, é o PT mesmo, né, que é o que eu represento, as ideias que eu represento mesmo. Aí me filiei no PT desde abril de 2016. O PDT se perdeu um pouco na caminhada? Eu acho muito? Eu acho que não, eu acho que eles estão cada vez mais fortes. Em Estância Velha eles estão bem. Mas continua fiel aos seus princípios? Alguns não, né? No PDT eu tenho aquela coisa assim, é que nem eu não tenho aqui também no PT, né? Tem tal o pessoal do PT eu gosto, assim como em outros partidos também, até de direita, né? Tem pessoas muito boas. Na família da gente, às vezes, né? Não, tem pessoas muito boas em partidos de direita, que é uma coisa que, por exemplo, né, ao contrário da esquerda, digamos assim, mas tem, assim, tem bom e ruim em todos os aspectos da vida, né? Mas o PDT tem pessoas muito boas, tem sim. Eu tenho alguns que eu não gosto, Ciro Gomes eu não gosto, nunca gostei, assim. Ciro Gomes está no PDT, né? Ele não é do PDT. Exatamente. Né? Eu, ele já assim, foi do PSDB, já foi da Arena do PSDB. Exatamente. É assim. Eu fico assim pensando, tem umas coisas assim muito. Por exemplo, eu tenho frequentado as sessões da Câmara e teve um tempo atrás uma vereadora do PTB de Campo Bom. Ela esteve lá fazendo uma visita, né? E ela assim, nossa, eu nem cheguei a conversar com ela e tal, mas ela é da causa animal e tal. A Chayenne. Isso aí. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas ela estava assim com umas pessoas assim que eu sei que não são exatamente do PTB, não representam o que o PTB representou e até representa ainda, sabe? Então, assim, para quem acompanhou, por exemplo, Jango, tudo isso, conhece essa história, assim, às vezes fica meio assim, mas, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, aquela coisa, siglas, né? Às vezes a pessoa até por ser um pouco mais nova e coisa e tal, até tem, assim, representa a maior parte das ideias, mas às vezes não conhece exatamente a história, né? Por exemplo, hoje em dia eles não lutam mais por coisas que o Jango lutava e que, por causa disso, até ele sofreu golpe, né? Reforma agrária, distribuição de renda, enfim. Mas faz parte, né? A política é isso, né? É o que eu digo também para quem quer entrar na política, tentar conhecer a história do partido, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei no PT, estudei, e o PT tem, assim, como é que eu vou dizer, uma assistência para os filiados, né? A gente tem o site, a gente faz cursos, a gente tem, assim, consegue conversar com os deputados, o acesso é maravilhoso. Na campanha, eu recebi horrores de apoio. Em 2016, tu já imaginava essa caminhada para ser candidata a prefeita do partido? Não, na verdade não. Porque o que aconteceu em Estância Velha? Mas te imaginava uma militância partidária a ponto de se colocar à disposição do partido? Em 2016, quando eu me filiei, eu pensei em concorrer a vereadora, né, em Estância Velha. Mas aí eu desisti, enfim, por motivos pessoais e tal, acabei desistindo. E aí eu fiquei um tempo, quando começou aquela perseguição toda, que começou ali depois do impeachment, né, da Dilma, que eu chamo de golpe, né. Aí eu senti assim, nossa, tinha uma perseguição, uma coisa tão ruim no ar, assim, que eu até meio pensei, não, eu vou sair um pouco disso, porque, né, a política tá meio complicada. Mas aí, 2018, né, com a eleição do presidente Bolsonaro, aí eu pensei, não, eu vou voltar, né? Eu sei, é ruim, assim, falar isso, eu respeito o voto das pessoas, né? Eu sei que a gente está numa região aqui, né, o Vale dos Sinos, que votou maciçamente no Bolsonaro. 3 né? em cada 4 pessoas. Exatamente. Né? E eu respeito, né? Porque democracia é isso, é respeitar, né? Assim como respeitaram, ou não, né? No caso da Dilma, a eleição, eu respeito, eu consigo entender, separar as coisas, né? Mas aí, quando o Bolsonaro foi eleito, eu pensei, não, eu vou voltar, né? Para fazer, pelo menos, tentar o contraponto, né? Porque é saudável que tenha sempre um contraponto, né? E aí eu voltei, comecei a frequentar lá o diretório, tinha as reuniões do PT e tal.
E aí, quando surgiu ano passado a oportunidade de concorrer, eu me coloquei meu nome à disposição. E a gente tinha poucos nomes no PT, né? A gente tinha lá o presidente do PT, que é o Daniel Ribeiro, que foi meu vice e tal, mas a gente chegou na conclusão, é uma boa, né? Porque é uma mulher, né? Então já é uma coisa, né, diferente. Ela é nova da política, todo mundo diz, nossa, mas a gente quer gente nova na política, a gente quer alguém, a gente quer o novo, a gente quer alguém do setor privado, né, que nunca foi política. Mas, enfim, na época da campanha, por exemplo, quando eu fazia a campanha, me xingavam porque eu era política. E eu tentava argumentar, mas eu não sou política, eu nunca trabalhei no setor público, eu nunca recebi dinheiro público. E as pessoas, não, porque tu é política, porque você só aparece de 4 em 4 anos. E eu disse, não, mas espera aí, é a primeira campanha que eu estou fazendo, é a primeira vez que eu venho, né? E, sei lá, se eu continuar na política, eu venho, então, outras vezes aqui conversar com vocês, tal, e as pessoas ficavam me olhando, assim. Nossa, a campanha foi, assim, uma... É uma pós-graduação ainda. Assim, olha, é uma coisa, assim, todo mundo deveria passar para ver como é que é, porque o pessoal gosta muito de falar, porque político isso, porque política aquilo, não sei o quê. Deveriam de fazer campanha para ver como é que funciona, né? E a gente, em instância, a gente teve... A gente não teve, assim, muita... Eu fiz questão até que não fosse uma campanha virtual. Apesar da pandemia, né? Que eu deixei bem claro, inclusive, num debate, eu falei, ó... fui contra a campanha eleitoral, né, numa pandemia, mas como foi definido que ia ter a campanha, né, então a gente participou. E eu fiz, a gente, né, o PT de Estância, a gente fez a campanha toda caminhando por Estância. Eu caminhei assim, nossa, se eu contar, eu nem sei quantos quilômetros, eu caminhava, sei lá, 30, 40 quilômetros, eu acho que por dia. Aí depois meu pai resolveu colocar a caminhonetinha dele, aí eu ia em cima da caminhonete, né, aí melhorou um pouco as coisas. Mas eu entrei na casa das pessoas, eu conversei, eu vi. Eu chegava à noite em casa, assim, Nossa, a primeira coisa, assim, que me pergunto, o que tu aprendeu na campanha? A não reclamar da vida. Porque eu chegava em casa, assim, às vezes, não tem água, assim. Mas ir lá na Cooperlaga, que eles não têm água seguido, né? Que ficam, às vezes, 3 dias sem água, né? Ou, enfim, não tem saneamento. E aí eu parei um pouco de reclamar da vida, sabe? Hoje em dia eu sou bem mais, assim, grata pelo que a gente tem. É uma das coisas que se aprende fazendo campanha, é muito interessante. A gente é xingado também. Daquele legado do Toco, né? Que foi uma pessoa muito importante dentro da cidade, na região, na verdade, né? Alcançou uma projeção gigante. E que tinha quase uma hegemonia por muitos anos, poderia tranquilamente ter sido eleito novamente prefeito, optou por algum momento por não fazer isso. O que ficou no PT e o que ele acabou desfazendo quando ele foi ao PTB, né? A última eleição dele concorreu a deputado pelo PTB, né? O Toco deixou um legado, né? Aí as pessoas, quando eu estava na campanha, as pessoas falavam, do PT, daí é do Toco, daí chegava no assunto Toco, né? E aí a gente conversava, O que eu tentava colocar? O Toco sozinho não fez nada, né? Ele fez, claro, ele foi o prefeito e tal, mas ele tinha toda uma equipe, né? A equipe, inclusive, que estava trabalhando comigo, o Daniel e a Márcia Ribeiro, que foi candidata a vereadora, eles trabalharam com o Toco. Eu tinha pessoas com quem eu conversava que trabalhavam com o Toco, né? E muita gente dizia certas coisas, por exemplo, no negócio de eventos em Estância Velha, que bombou quando o Toco foi eleito, né? Eu daí conversando com as pessoas, não foi o Toco que bolou isso aqui, foi bolado assim, a gente trouxe para ele. Primeiro ele disse, não, isso não vai dar certo. Não, mas vamos tentar fazer. Aí quando deu certo, ele começou a apoiar. Então são coisas assim que a gente, né, não sabe, porque, enfim, são coisas de dentro do próprio partido e da... Olhando para trás, hoje teria feito a escolha de ter sido candidata a vereador? A prefeita, de novo. De novo, Talvez agora as pessoas perguntam, o que tu vai fazer nas próximas eleições? Não sei, que eu não sei se eu vou continuar na política, a gente não sabe, né? Estamos numa pandemia, a gente não sabe nem se vai estar vivo ali adiante, né? Mas, espero que sim, né? Agora as vacinas estão chegando. Mas eu não sei, eu penso de repente em vereador agora de novo. Aí a gente faz reuniões, mas por que não vai a deputada estadual ano que vem? Não, né, gente? Não é assim, né? Eu não tenho nome, né? Eu fiz nem 800 votos em Estância Velha, pensa. Mas eu tenho a noção de que foi por causa da perseguição ao PT, porque, né, tudo isso, né, que aconteceu. E os votos que eu consegui, às vezes, as pessoas, por isso tu fez só não sei quantos votos, não sei o quê. Mas eu me orgulho de cada voto que eu fiz, porque foi um voto batalhado. Eu virei votos, né? Teve pessoas que disseram, olha, eu ia votar em fulano, ou na fulana, eu vou votar em ti porque eu gostei do que tu falou, porque tu age de tal maneira, eu gostei de ti, não sei o quê. Tu me convenceu.
Então é isso, política é isso, né? É conversar e tentar fazer as pessoas mudarem de opinião, às vezes, né? Como é que foram os confrontos públicos entre vocês, os debates, os encontros que vocês tiveram, entrevistas públicas também? Foi bem tranquilo, eu achei bem tranquilo, assim, foi uma campanha bem bonita que a gente fez em Estância Velha. Os debates foram tranquilos, teve lá o debate do Grupo Sinos, que rolou ali umas farpas e tal, né? Chamaram o Diego de guri. Ele né? Fazer o quê? Mas, enfim, né? Não precisava. E outras, assim, né? Algumas coisinhas que aconteceram, mas foi todo mundo respeitando, assim, todo mundo... Propositivo, tu acha? E eu, assim, como eu não tinha, assim, muita coisa a perder, eu era, tipo, cavalo paraguaio, né? Então o pessoal vinha assim, nossa, tu que é a Natália? Pois é, mas da onde que tu é? Tu tava de sangue doce, é isso? Sim. E aí, mas tu é da onde? Eu disse, eu sou de Estância. Mas como assim? Sim, eu nasci aqui, no Hospital Getúlio Vargas. Sempre vivi aqui, só saí para estudar e para casar, e voltei ainda por cima, né? E as pessoas, mas sério que tu é à distância? Eu, sim. Enfim, né? Como fica essa construção pós-campanha, né? Porque cria-se um ativo, né? Cria-se um ativo, uma responsabilidade de continuar conversando com esses 800 votos que tu realizou e prestando contas e apoiando eles e sendo voz deles. Como é esse enfrentamento pós-campanha e diante das coisas que estão acontecendo na cidade, né? Do mandato legislativo e do mandato executivo que tem hoje na cidade? Quando saiu os resultados das eleições, eu disse que eu respeito, né? Primeiro, o resultado das urnas é soberano, né? Não tem nem o que falar. Mas eu vou sempre fazer o contraponto, né? E eu tenho feito contraponto. Às vezes me xingam, inclusive, né? Se eu falo alguma coisa, já recebi ligações dizendo, porque falou tal coisa. Enfim, a gente sabe que isso acontece, né? Mas eu não se eu vejo que uma coisa eu não concordo com tal coisa, eu vou falar. É a minha obrigação falar, inclusive representando essas pessoas que me deram a confiança de votar em mim, né? E aí o PT agora, por exemplo, a gente está fazendo toda uma reconstrução, não só em Estância, né? A gente está fazendo toda uma reconstrução nacional, né? E agora, tu vê, né? Como são as coisas, né? A gente tem a chance agora de repente, voltar para a presidência, né? Com o Lula, agora que ele está livre, né? O PT no Rio Grande do Sul, que foi um partido tão importante, que né, evidentemente, número de filiados gigante, pelo amor de Deus, me interpretem mal, vários deputados estaduais, federais, temos um senador da República que é petista, mais de 2 governadores nos últimos 20 anos, nos últimos 23 anos, né, de 4 prefeitos em Porto Alegre nos últimos 33 anos, na nossa região, né, tantos prefeitos, todas as cidades da região, que é uma região extremamente conservadora, né, foi quebrado isso. Prefeito em Sapiranga, prefeito em Estância, prefeito em Dois Irmãos, em Novo Hamburgo. São Leopoldo é uma grande cidade petista em todo o Brasil ainda, né, mas que, por exemplo, não tem um nome forte para o governo do estado, né? A gente tem, né, as nossas, não sei, né, se estou dando spoiler e tal, eu apoio a candidatura de Edgar Preto, né? Mas que não é um nome que empolga a própria militância petista. É aquela coisa, no PT tem muito aquilo, né, de, enfim, também a gente tem tempo até lá, né, a gente, para fazer lá as reuniões e tal. O PT está com dificuldade de se renovar em âmbito estadual, hein? Eu não acho. Eu acho que tem, não só em âmbito estadual, como nacional e até da região, assim, tem muita gente saindo de partidos de esquerda, por exemplo, PCdoB, PSOL, e vindo para o PT, né? Porque o PT tem mais estrutura. Também estão percebendo, né, que a gente tem grandes chances de chegar na presidência com o ex-presidente Lula, se ele for candidato novamente, se tudo der certo. Então, tem muita gente boa vindo, né? Eu sei que tem gente que por exemplo, aqui a gente está numa região conservadora, mas o Jean Willis, ele se filiou no PT, né, recentemente. Ele era do PSOL e saiu do PSOL e veio para o PT. A gente tem companheiras que participaram da campanha em Santa Cruz do Sul, do PCdoB, vieram para o PT. Então, a gente tem várias, assim, a gente está cada vez mais novos filiados e pessoas que até eram do PT, saíram do PT e agora estão voltando para o PT. Então, é aquela coisa, assim, as pessoas acham, o PT está morto. Não é bem assim. Tá aqui na nossa região, realmente está meio, o que eu chamo, tá meio amorcegado, né? Mas a nível nacional e principalmente no Nordeste, né? Essa fala toda, como quando tu vai fazer essa discussão pública, né, e sobretudo com as pessoas que não são militantes partidários,
como fica sempre essa discussão em torno das questões da corrupção, né? Que, claro, arrefecem com tudo que paira sobre o trabalho da Lava Jato e tal. Como é que tu, Natália, debate esse assunto? Normalmente eu debato falar aquilo que a gente estava falando há pouco sobre as notas fiscais, né? Existe o corrupto e existe o corruptor, né? Por exemplo, o que a gente teve em Estância Velha, né? A gente tem agora o fundo eleitoral. Eu recebi o fundo eleitoral e usei o fundo eleitoral, porque se eu não usasse o fundo eleitoral, ele voltava lá para o caixa único do fundo eleitoral e ia ser usado em outra campanha do PT. Então, eu me orgulho de dizer que eu usei o fundo eleitoral. Pode dizer quanto foi para nós? Foi quase 50 mil. Foi o maior repasse, né, de fundo eleitoral, foi o do PT, no caso, o nosso, né? E a gente usou tudo corretamente, fez a prestação de contas, usou só na campanha, né? Não tem, Sim. né? E, por exemplo, que é uma medida anticorrupção, né? Exatamente. E aí a gente vê assim, nossa, lá em Instância acharam lindo, maravilhoso que um candidato não... O candidato eleito, vou falar a verdade, né? Não usou o fundo eleitoral. Sim, aí o fundo eleitoral dele voltou lá para o PSDB, foi usar não sei aonde, e ele recebeu doações de campanha. Sim, se ele recebeu doações de campanha... Estão proibidas para CNPJs. Exatamente, mas né, eles fizeram vaquinha, eles fizeram não sei o quê, enfim. É aquelas coisas que a gente sabe que acontecem, né? E agora, como é que ele vai fazer para pagar isso tudo? Né? É aquilo, né? É o que acontecia lá na época da Lava Jato, né? O financiamento de campanha, uma campanha eleitoral é muito cara. A gente, né, gasta com material de gráfica, gasta com material com deslocamento, com tudo, com alimentação da equipe, com tudo, né? E tá tudo lá, contabilizado direitinho para onde foi e tal. E o fundo eleitoral foi uma coisa que, assim, ó, não, tem o fundo eleitoral, o dinheiro é público, ok? Pode-se dizer, não, isso não é bom usar dinheiro público para eleições, mas eleições, precisa eleições. A gente precisa renovar, a gente precisa ter a democracia andando, né? E eu, por exemplo, em Estância Velha, achei isso um retrocesso. Então, quando vinham me falar, por exemplo, porque a Lava Jato, porque a corrupção, não sei o quê. Corrupção, para mim, é tu tá parado num congestionamento e tu usa o acostamento para passar pelos outros. Para mim, isso é corrupção também. E isso todo mundo faz. Mas, né? É porque ali, né? Ontem mesmo eu achei umas revistas antigas lá na... O meu pai guarda muita coisa, né? E ele era assinante da Isto É. Eu achei as revistas de 2005 que ele tinha guardado. E aí tava lá as coisas que... a capa do... Até eu ia trazer junto para mostrar. A verdadeira cara do brasileiro, né? Que ele fala uma coisa, mas faz outra. Tipo, né? Ele... eu sou contra a corrupção, mas eu compro produto pirata. E isso é sonegação de imposto, não é? Sonegação de direito autoral, né? Então é aquilo, né? Tem as duas, assim, é fácil falar, né? Mas na hora, assim, então eu sempre conseguia meio que tomando cuidado, porque às vezes as pessoas se ofendem. Tu tá me chamando de corrupto? Eu disse, não, tu tá me chamando de corrupto. Na campanha eu passei por isso, né? Um dia um senhor me chamou para dentro, eu tava na rua, lá fazendo campanha. Ele disse, vem aqui ver, eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu entrei, né, na casa dele, pensei, ele vai mostrar um buraco, alguma coisa aqui, né? Aí ele disse, olha só, tu não me consegue 30. Deu 30 o quê? 30 reais. Deus, mas como assim? Já deu um grito, né? Como assim tu tá me pedindo 30 reais? Psh, fala abaixo, senão tu pode te encrencar. Deus, não sou eu que tô pedindo 30 reais, eu não tô te oferecendo 30 reais. Entendeu? Então, tem o corrupto. E a conta de luz que eles oferecem é um botijão de gás, aí pedem, uma carga de não brita. sei o quê. Precisamos rever e precisamos conversar muito sobre política, com certeza, e avançar muito, tanto quanto seja possível. Nossa sociedade é muito jovem, né? E com uma herança, um legado da burocracia que nos atravanca até hoje, que vem de 500 anos. A gente precisa passar isso a limpo. E a pandemia veio, tem a parte ruim, mas também veio para mudar certas coisas, né? A gente está revendo assim muitos, tipo consumismo, né? Dar valor para certas coisas. Tudo isso a pandemia tem a parte ruim, mas tem a parte boa também, que ela está fazendo a gente rever certos conceitos, né? O que é bom também. Adorei falar contigo. Utilize Gostei sempre também as câmeras da nossa Vale TV para conversar com a nossa comunidade, querida comunidade Estância Velha. Seja sempre muito bem-vinda, Natália Weimer. Obrigada, agradeço a todos. Isso aí. Hoje, numa conversa de peso com a ex-candidata a prefeita de Estância Velha, empresária Natália Weimer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.